Bom, gente, Jesus, quando ele estava nos últimos dias, lá no final do seu ministério, com os seus discípulos, ele falou assim: eu tô voltando para casa, estou voltando para o meu Pai, mas não vou deixar vocês desamparados, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que fique com vocês todos os dias. E a pessoa do Espírito Santo foi ele quem, quando chegou, inaugurou a igreja na terra. A igreja de Cristo na terra, ela foi inaugurada com a chegada do Espírito Santo. E se você já pegou Bíblia alguma vez na sua vida, mas se não pegou também, vou tentar te ajudar a se situar. Existe um livro no Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento tem os 4 evangelhos que contam a história da vida terrena de Jesus. Depois vem o livro de Atos. No livro de Atos, no primeiro capítulo, Jesus se despede dos discípulos e ele sobe para o céu. E no capítulo 2, relata para a gente a chegada do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo veio, foi muito interessante que existiam pessoas de nacionalidades distintas, cada um nascido em um país diferente, e eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa chamada Pentecostes. E quando o Espírito Santo veio, os discípulos começaram a exaltar a Deus, falar das grandezas de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali ao redor, elas ouviam na língua original delas o que eles estavam falando. Digamos que o Vinícius fosse japonês, a Nicole fosse inglesa, o outro Vinícius fosse camaronês. Negão, joguei lá na África, valeu? Tipo nós, né? O Rafael seja australiano e o Jonathan seja brasileiro. E eu chinês. Caramba, o chinês vai ficar bolado agora. E eu chinês. Aí eu tô aqui, começo a exaltar. O Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom. Aí cada um deles escuta no linguajar que eles são nascidos. O que nasceu na Inglaterra escuta em inglês, o outro que nasceu, entendeu? Foi assim que aconteceu. E os caras se assustaram, falaram assim: que é isso, gente? Esses caras estão bêbados, essa hora da manhã. Só pode ser. Aí Pedro se levanta e faz o primeiro discurso da história da igreja. Ele fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que Deus enviou para salvar a toda a humanidade. E ele cita uma profecia do profeta Joel do Antigo Testamento, que dizia o seguinte: olha, nos últimos dias, diz o Senhor. Olha a profecia, 300 anos antes de Cristo. Se fosse o pastor William Corel, ele ia falar a data certinha. Aí eu falo assim, 300 anos antes de Cristo, o profeta Joel disse assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tá ligado aí? Olha só a profecia, antes de Jesus nascer, nos últimos dias, dá até vontade também de ficar igual no dia de Pentecostes, eu fico até arrepiado. Diz o Senhor, vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que Deus está falando? Eu quero fazer morada em você. Quero fazer morada em você. Eu e você achamos que não, Deus não quer nada comigo. Ele fala, eu quero. Antes de Jesus vir, ele falou assim: eu vou derramar do meu espírito sobre todo mundo. Tá ligado aí? Guapimirim, meu irmão, fim do mundo. É roça do Rio de Janeiro. É pouco conhecido no Rio de Janeiro. Sabia que Guapimirim é Cantão do Rio? Tu fala Guapi lá no centro, o pessoal fala Guapi, onde é isso? O pessoal não conhece muito bem. É roça mesmo, Cantão, fim do mundo. E o profeta Joel, antes de Cristo: vou derramar do meu espírito sobre todo mundo. Só que não vai ser nem pela força e nem pela violência. Ele vai vir. Aí a Bíblia em Hebreus fala assim: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endurece o teu coração. Quem endureceu o coração,
vai dizer assim: eu tenho muita fé em Deus. Sabia que eu escuto isso demais? Estou pregando, vou evangelizar o cara fala assim, eu tenho muita fé em Deus. Às vezes ele até fala assim, eu tenho até religião, eu sou da religião tal. Aí eu falo, opa, tu tem muita fé em Deus. Eu não duvido não. Nosso país tem feriado religioso, temos cidades, estados com nome religiosos. Então não duvido que a gente tenha fé em Deus. Só que quando eu falo assim, vamos colocar essa fé em prática, se arrepende dos teus pecados, entrega teu coração para Jesus agora. Aí o sujeito responde assim, agora não, deixa para uma outra hora, ainda não estou pronto. Ele não disse eu tenho fé em Deus. Olha só, ele não diz assim eu tenho fé em Deus. Ele diz eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito. Se ele dissesse eu tenho fé em Deus, pode ser uma fé pequenininha, mas ele diz eu tenho muita. Aí eu falo, então vamos botar em prática. Olha, fé que não te leve a se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não serve para nada. Fazer igual o pessoal da televisão, pronto, falei. Sabe por quê? O apóstolo Tiago, no Novo Testamento, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em outra versão vai dizer, enganando-vos com falsos discursos. Porque eu digo, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Então assume compromisso com Jesus. É igual quando eu era solteiro, aí eu dizia assim, eu estou muito afim da Márcia. Márcia é minha esposa. Antes, eu moleque, estou muito afim da Márcia. Aí Vinícius fala, então vai lá e conversa com ela que tu quer ficar com ela. Assume compromisso com ela. Ah não, está muito cedo, deixa para outra hora. A Bíblia compara o relacionamento, nós, igreja, com Cristo, com noivado, com casamento. Sabia? A igreja na Bíblia é chamada noiva de Cristo. Existe uma parábola chamada a parábola das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Está falando de casamento, Cristo e igreja, a aliança, esse negócio no dedo aqui, grandão, todo mundo. Ih, rapaz, o cara é comprometido. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Olhar para você e falar, caraca, esse cara é de Jesus, mané. Não dá para negar. Ele é diferente. Tu percebe, meu irmão? Então, o apóstolo Tiago diz, sejam praticantes da palavra. Praticante é aquele que... Vinícius gosta da Nicole. Nicole, quero ter um relacionamento sério com você. Eu tenho fé em Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus, quero ter um relacionamento sério contigo. Mas Moisés, se você tiver um relacionamento sério comigo, tu vai ter que abandonar a tua vida da farra, do pecado. Eu sei, Jesus. Como Vinícius que quer ter relacionamento sério com a Nicole, tem que parar de paquerar as outras, tem que parar de flertar com as outras, vai ter que sossegar o facho. É isso. Mas a gente não quer sossegar o facho. A gente quer o benefício de Deus, mas não quer o compromisso com Ele. Jesus um dia falou assim, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Olha que ele não fala uma vez só não, hein? Olha que não é todo aquele que me diz Senhor que não vai entrar no reino dos céus. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, 2 vezes, meu irmão. Ele está dando ênfase. Tu não só chama de Jesus de Senhor, tu chama de Senhor, Senhor. Tu fala Senhor dos senhores, tu fala Rei dos reis. Não é esse que vai entrar no reino dos céus. Caramba, e agora? Cantei todos os hinos junto com o pessoal do Indo, mas isso não me garante entrar no reino dos céus? Não, não. Então como é que é Jesus? Jesus completa o discurso dizendo assim, entrará no reino dos céus aquele que colocar em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E o Pai que está no céu enviou o Filho dele para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para por meio do seu sangue derramado, perdoar pecadores que se arrependam. O Pai que está no céu ressuscitou a Jesus. Ele venceu a morte. E ele não só tem a vida, mas ele é a própria vida. E ele tem poder para dar vida eterna àquele que crer no seu nome e assumir um compromisso público com ele.
Jesus disse assim: qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Se der testemunho de mim, se assumir que me pertence diante de todo mundo, eu vou assumir aqui também. E ele disse que a maioria vai se dar mal. Muitos são chamados. Muitos. Vem para Jesus. Ó, geral sendo chamado. Vem para Jesus. Poucos são escolhidos. E como é que a gente vai saber que a gente é escolhido? A gente responde da maneira de Deus, da maneira que Deus quer. E Deus quer compromisso. Deus quer que a gente seja dele. Deus não quer que a gente flerte, mas Ele quer que a gente assuma compromisso. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Pastor Newton falou aqui que ele aceitou Jesus em 1986, em fevereiro. No mesmo mês que eu, no mesmo ano que eu. Aceitei Jesus em fevereiro de 1986. Eu tinha 15 anos de idade. Eu era um moleque magrelo. Acredita que eu era magrelo, fininho, mais do que o Vinícius? As coisas mudam, o tempo passa. Era fininho. E eu aceitei Jesus na pista, na rua, não foi na igreja. Eu prego na rua, né? O pessoal me conhece na rua. Pô, Moisés prega na rua todo dia. Moisés foi ganho para Jesus na rua, na pista. Vou contar como é que foi. Uma igreja resolveu fazer um culto, igual a gente está fazendo aqui. Foi num campo de futebol. E nesse culto eles também passaram um filme, provavelmente que ia chamar a atenção. Naquela época não tinha internet, para ir no cinema era difícil, era alugar longe. O pastor Nilton falou, tinha até o negócio, mas a gente não tinha dinheiro para comprar, né? Ia no shopping só para ficar olhando a vitrine, ninguém, a gente molecada, e passaram o filme. Aí a galera foi, né? Porque ela molecada. Eu era de São Mateus, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Bairro pobre, pobre até hoje. Sempre fui pobre, financeiramente falando. E lá em São Mateus não tinha muita coisa para fazer, não tinha muita opção. Caramba, a igreja vai passar um filme no campo. Foi uma galera, eu fui também. Quando chegou lá no meio do filme, rodando a situação toda, o filme falou sobre salvação, sobre condenação, falou sobre céu, sobre inferno. E uma das cenas do filme de condenação, eu percebi um adolescente que ele estava condenado. Jesus falou assim, aquele que... Foi na casa dos outros, minto, em Apocalipse. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E eu vi aquele jovem lá, adolescente, passando o maior aperto no lago de fogo. E eu falei assim, caramba, aquele garoto tem a minha idade. Quer dizer que se eu morrer agora, eu não estou salvo. Todo mundo acha que vai se dar bem, vai dar um jeitinho. Pode ser até bandido, tá trocando tiro com a polícia, aí toma um tiro, roubou ali, caiu, a pessoa fala assim, quem sabe no último suspiro ele não pediu perdão a Deus. A gente quer que todo mundo, a gente fica com essa expectativa, vai ser salvo, a gente vai dar um jeito. Mas aquele garoto naquela cena do filme não tinha dado jeito não, ele estava lá, ardendo, sofrendo eternamente. E quando eu me identifiquei com aquela cena, eu falei assim, gente, eu não estou salvo, porque eu vi um garoto da minha idade que não era salvo. E eu falei assim, eu preciso de Jesus. E a ideia da gente, não, tem que aceitar Jesus. E tinha um outro garoto do meu lado, adolescente, é legal, que só anda de dupla, de trio, só anda de galera. E o garoto do meu lado, na hora que eu estou tendo aquele bate-papo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que começa a mover, ele falou assim, Moisés, você já foi em igreja de crente alguma vez? Aí eu falei, cara, eu fui, quando era moleque eu ia, minha mãe frequentava, meu avô crente, minha avó crente, mas aí a gente foi crescendo, foi se afastando, não voltamos mais não. Aí perguntei para ele, e você? Aí ele falou assim, eu também fui uma vez. E quando o homem perguntou lá no final, quem é que queria aceitar Jesus, eu bem levantei, fui lá, aceitei, mas não voltei nunca mais. Aí eu falei assim, cara, tu tá querendo aceitar Jesus? Se você quiser, faz o seguinte, o meu avô é crente na igreja lá assim, a gente vai lá, eu conheço todo mundo, a gente fala com eles, eles ajudam a gente, e a gente fica por lá.
Ele concordou. Isso era no sábado à noite. No domingo de manhã a gente foi na igreja. Já estava tudo decidido. Quando a gente chegou na porta da igreja, fica sempre o irmão da recepção, né? Bem-vindo. Quando o irmão estendeu o bem-vindo, eu falei assim: nós viemos aqui aceitar Jesus. Não falamos nem um bom dia, nós viemos aqui aceitar. 2 molequinhos pararam tudo, levaram a gente lá na frente ali, disseram que vieram aqui aceitar Jesus. Botaram a gente de joelho. Tá ligado, Jonathan? Tá ligado, Vinícius? Mistério aí, ó, desenrolando. Oraram por nós. Nunca mais eu saí. Nunca mais. Por causa de pregação aqui, ó, na rua. Se aquela igreja não faz aquele culto lá, não sei se eu teria esse encontro. Não sei se eu estaria no Evangelho. Então, o Espírito Santo, ele veio. O profeta Joel disse: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Só que o Espírito Santo não vai entrar na tua vida nem por força, nem por violência. Nem por força e nem por violência. Mas ele vai falar o teu coração. E você vai se tocar quando você perceber que você está sentindo vontade de aceitar Jesus.